Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre as causas da Primeira Guerra Mundial. É um tema muito importante. Com certeza a probabilidade de cair lá na sua provinha do Enem é grande mesmo. E a gente vai tentar abordar alguns pontos principais que a gente acaba não esquecendo, né? Para lograr isso aí nas nossas provas. Enfim, esse tema, as causas, né, da Primeira Grande Guerra, a gente tem que fazer um aplanado de um século todo, né, de certa forma. Não podemos esquecer de diversos pontos que se casam para ter possibilitado essa Primeira Guerra Mundial. Então, dentre esses casos, citamos vários, como o imperialismo, o nacionalismo, a partilha da Ásia e da África, a corrida armamentista. São vários pontos, né? Vários pontos que estão totalmente em conjunto naquele século XIX, né? Como um todo, e que foi se desenvolvendo até que no século XX ocorreu esse grande conflito. Lembrando que foi um conflito gigantesco, que envolveu praticamente uma grande parcela do mundo, por isso que foi chamado de Guerra Mundial, né? A gente não pode esquecer que geralmente as guerras não tinham essa amplitude tão grande como teve essa Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. E depois a Segunda Guerra, né? A Segunda Grande Guerra. Então foi um momento que envolveu muitos países, muitos líderes políticos, muitos interesses no mundo todo, gerando uma guerra de grandes proporções, né? Então, um primeiro ponto que a gente não pode esquecer, que está muito ligado ao aspecto econômico, é o imperialismo. O que seria esse imperialismo? Seria uma forma de organização dos países onde eles buscavam áreas de interesse, que buscavam locais para domínio, para expandir seu território, ter áreas de influência. Então, foi um século, né, o século XIX, onde esses países como a Inglaterra, a França, primordialmente, depois a Alemanha, a Itália, a Rússia, tinham como interesse a expandir seus domínios, expandir seu território, ter muitas conquistas, né? E nesse espírito do imperialismo, digamos assim, nós tínhamos vários atenuantes, que eu diria mais simbólicos, mais sutis, mas que faziam parte completamente, que era a construção de uma identidade nacional, elegendo personagens, muitas vezes míticos, né, como fundadores daquela civilização. Sei lá, basta ver Wagner, né, com suas composições musicais e o impacto que teve na formação da cultura alemã e do reino alemão, né, que não existia até então, eram estados independentes, e no século XIX você tem a formação da Alemanha e da Itália também, e você tem toda uma construção de ideário nacional, né? Isso foi muito impactante para aquela época, né? Então esse nacionalismo em si foi um ponto onde você vai ter essa solidificação desses estados nacionais. No século XIX, principalmente a Alemanha e a Itália, né? Outros países já estavam solidificados e já tinham muitas terras, já tinham conquistado muitos territórios, como a Inglaterra, a França, enfim. E aí surgem dois pontos nesse nacionalismo que influenciaram completamente como causa nessa Primeira Guerra, que foi o pan-germanismo, né, que era todo esse ideal alemão de criar um império alemão, uma região unificada, forte, com uma nação, né, que enaltecesse essa cultura alemã. E o pan-eslavismo, que foi uma exaltação também da cultura lá da região dos locais onde tinham etnias eslavas, né, ali no leste europeu. Então era um povo que não tinha uma unidade. Muitos deles, até se você for estudar muita história da Europa, eles estão conectados com muitos países, né, fazem parte de muitos países, mas que não tinha unidade até então. Então esse pan-eslavismo também foi outro ponto onde teve essa força, né, para os conflitos. Inclusive esse pan-eslavismo foi o que, de certa forma, impulsionou a Primeira Guerra, né, com o assassinato do Francisco Fernando. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Enfim, era uma ideia de unir os países que tivessem essa identidade eslava, né?
que muitos deles eram subordinados aos austro-húngaros, né, o Império Austro-Húngaro. Então eles meio que não tinham autonomia, né, e uma das ideias fundamentais no transcorrer do século XIX e início do século XX era a construção de um Estado eslavo, né? Sem contar as demais rivalidades, né, entre a Alemanha e a Inglaterra, né, porque como a Alemanha começa a se unificar e aumentar o seu poder ao longo do século XIX, ela passa a ser uma grande rival inglesa nos mares, principalmente, né? A marinha de guerra passa a incomodar demais os ingleses. E também a relação da Prússia, né, diga-se de passagem, futuramente alemã também, né, vai ter essa interferência total com a França, principalmente porque eles tomaram o território de Alsácia-Lorena dos franceses, né? Então, imagina uma Europa que está em um barril de pólvora, né, que está uma panela de pressão lá, esquentando, e as alianças sendo organizadas e conflitos diplomáticos, enfim. Outro ponto que vai gerar uma grande tensão é a partilha da Ásia e da África. Lembrando que esse imperialismo ele vai ter como uma das metas a conquista do território africano e asiático, os dois continentes, e a partilha dos mesmos entre esses países europeus. Então, um pedacinho para a Inglaterra, outro pedacinho para a França. E nessa partilha houve um grande conflito, principalmente no que tange os italianos e os alemães, que se sentiram prejudicados nessa partilha. Qual era o intuito, né, dessa partilha? Primeiro, era o mercado consumidor. Era um novo momento. É interessante lembrar esse período como um período de transição. É um período de transição entre um mercantilismo e o surgimento de um capitalismo muito forte, né, com uma economia de mercado que precisava de mercado consumidor. Então, aí um dos motivos para a luta pelo fim do sistema escravista, necessitava de mão de obra barata, né, por isso que os europeus saíram da Europa para regiões onde a mão de obra era mais barata, principalmente matéria-prima, né, petróleo, que era uma das coisas muito requisitadas nesse momento, né, principalmente no final do século XIX, início do século XX, o petróleo passou a ser muito requisitado, como diversos outros minérios que eram utilizados para a indústria. O próprio algodão, lá na Índia, né, que os ingleses utilizavam para a indústria têxtil, enfim. Então era uma busca muito rápida para obter esses mercados consumidores, essa mão de obra barata, esses minérios, para poder alavancar a indústria. Era um momento que se saía das espadas e entrava em armas tecnológicas que necessitavam de um refinamento industrial, enfim. Então é uma mudança total da sociedade. As pessoas andavam a cavalo, com uma carruagem, uma carroça, e agora começa a dar com um carro movido a motor a combustão interna. Então, um novo momento. Outra região também que foi bastante disputada foi a região dos Balcãs, né, que era de certa forma era um entreposto entre a Europa e a Ásia. Então aquela região dos Balcãs também foi muito disputada. E nesse momento vai surgir uma grande corrida armamentista, né? Os países europeus vão se armar até os dentes, provavelmente prevendo um futuro conflito, e também pelo âmbito tecnológico, né? Era experimentação de tecnologias novas, né? Então, o que é que surge aí? Só para vocês terem ideia. Os aviões, não tinha, agora tem, né? Os aviões que foram utilizados para a guerra, metralhadoras, né? Metralhadoras muito eficiente para esses combates, né? E lembre que antes o combate ficava um exército de um lado, um exército do outro, todos com espadas, ou no máximo uma baioneta com espingarda, onde eles atiravam, tinham que recarregar, botar pólvora, e agora se tinha um metralhador se botar no campo de batalha e saía só metralhando sobre o inimigo. Então era uma tecnologia extremamente avançada, né? Os tanques de guerra, né? Os tanques de guerra começaram a ser utilizados para essas campanhas. Submarinos, também uma arma de guerra muito poderosa que foi desenvolvida nessa época. Os encouraçados, né? Navios de guerra gigantescos com muitos canhões, lança-chamas, que servia até como um terror psicológico para a guerra, né? Para os conflitos que existiam no momento.
gases venenosos, enfim. Imagina agora uma alta tecnologia voltada para a guerra. Essa foi a corrida armamentista e isso foi, de certa forma, também um grande impulsionador para que ocorresse a Primeira Guerra, né? Porque se fossem espadas ainda, com certeza não teria uma guerra de grande proporção como foi a Primeira Guerra Mundial, né? E nesse século como todos, vão surgir as alianças, né? Que isso aí são as relações diplomáticas que vão também acelerar essa guerra. Nessas alianças, é importante lembrar que foram formadas duas, né? A Tríplice Aliança, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Entente, né, por volta de 1890, foi uma união entre a Inglaterra, a França e a Rússia, né? Por esses interesses comuns nesse imperialismo. E, por outro lado, a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro vão se unir para manter suas relações diplomáticas e seus interesses. Bem, esse cenário foi o cenário que desenvolveu todo o século XIX e início do século XX lá na Europa. Principalmente naquela região, né? A gente pode dizer que a guerra pode ter sido mundial, mas o nascer dela foi dentro da Europa, dentro do território europeu, né? Os interesses daqueles povos, né? Daquelas nações. E o estopim para a guerra, né? O que gerou a guerra, como se coloca de forma geral, e com certeza é o que você vai se deparar nesses concursos, vestibulares, etc. Foi o assassinato do arquiduque Francisco Fernando. Era o herdeiro direto do Império Austro-Húngaro, né? Ele estava passando por Sarajevo, região de conflito entre esses sérvios que defendiam o pan-eslavismo, né? Que queriam uma nação independente, e esse herdeiro austro-húngaro estava visitando a região. Então, um grupo de nacionalistas sérvios, né, intitulado como Mão Negra, eles planejaram esse ataque. Foi um ataque assim, extremamente calculado, planejado, estudaram a cidade toda, como é que eles iam fazer para ter êxito. Foi um negócio bem estudado mesmo, né? E aí, eles desejavam a Jovem Bósnia, era um movimento de fato que defendia os eslavos, né, que tinha essa mentalidade dessa cultura, né, de enaltecer essa cultura, enfim. E aí um sujeito chamado Gavrilo Princip, ele foi e assassinou, né, conseguiu lograr êxito e assassinou o herdeiro direto do Império Austro-Húngaro, Francisco Fernando. Então aí foi que, de certa forma, a panela de pressão estava fervendo, foi quando o gás começou a sair, né? O vapor começou a sair de dentro dessa panela de pressão. Óbvio que o Império Austro-Húngaro exigiu da Sérvia que se retratasse tudo, isso não foi feito, né? E óbvio que os sérvios estavam tranquilos porque tinham por trás o apoio da Rússia. Então eles sabiam que tinham força para peitar o Império Austro-Húngaro. E a partir daí essa política de alianças se remontou após vários conflitos diplomáticos, né, que não foi resolvido, e aí iniciou-se a Primeira Guerra Mundial. Tranquilo, gente? Então, espero que tenha ajudado, algumas dicas, né, sobre as causas da Primeira Guerra Mundial, e nos próximos vídeos a gente fala de mais alguns detalhes aí sobre todos esses movimentos do século XX. Obrigado e até a próxima.